então o capítulo 5. A Delta pode me defender? A resposta que a gente traz para essa pergunta é muito relevante. Nós veremos que sim. Vimos também no capítulo 4, capítulo anterior, que podemos ter o mesmo ganho usando a delta como se estivéssemos na ação. É um cálculo bastante interessante. Eu recomendo que quem não assistiu, assista o vídeo anterior, que fica muito claro, muito bem demonstrado isso. Você pode absorver o mesmo ganho da ação usando uma opção. Bom, mas vamos voltar aqui. Antes de mais nada, o cenário hoje que nós temos, hoje, é de uma queda no setor do varejo. O varejo vem caindo de forma bastante intensa há há muitas semanas já, não é? E, enfim, você pode contextualizar isso da forma que você bem quiser. Olha, o varejo está caindo porque está tendo rotação de setor. Outros acham que, não, o varejo já absorveu toda a queda e de tal sorte que já não tem mais espaço no preço para mais queda. Foi uma correção apenas. O varejo está assim porque as vendas físicas estão fracas após o Covid. E no cenário mais pessimista, até alguns podem falar que esses papéis de empresas como do varejo, como o Magazine Luiza, como o Via Varejo, vão para o colapso. E o mais pessimista de tudo, que se trata de um ciclo sem fim para o varejo. Não vou discutir nenhuma dessas teses aqui, tá bom? Não é o objetivo disso, tá ok? Algumas coisas só que são muito importantes, já que o assunto hoje envolve defesa, defesa do seu investimento, do patrimônio de uma vida que você fez. É muito importante você entender que existe uma perspectiva de você operar melhor, com mais responsabilidade sobre o que você está fazendo na bolsa, tá bom? E veremos que a gente pode fazer isso com o uso de uma opção. Mas eu não poderia não falar para vocês sobre uma outra possibilidade, tá certo? Que envolve o uso do stop, né? É muito assim comum entrarmos, principalmente quando estamos começando, entrarmos num ativo e não pensarmos no stop, não pensarmos no alvo, onde queremos chegar com essa aplicação. Essa reflexão deve sempre, sempre, sempre ser vista. Vamos pensar nos motivos disso daqui com mais carinho agora. Por que eu estou no trade, né? Essa é uma pergunta muito interessante. Se o mercado sinaliza que o preço é para sair. Por exemplo, você está vendo um ativo de varejo, por exemplo, a Via Varejo, ou Lojas Renner, ou Magazine Luiza, ou Borelce, tá bom? E o que é que está acontecendo? O preço está despencando, mas você, vamos escrever, você é teimoso o suficiente para ficar no trade. Esperando uma melhora. Esperando uma melhora. Mas será que essa melhora vai vir? E aqui eu te digo a palavra, reforço o uso da palavra teimoso, tá? Reforço mesmo o uso da palavra teimoso. Por quê? Porque se o preço está sinalizando uma coisa, por que você vai brigar contra ele? Não é? Então faz sentido você ter um stop na sua posição. Depois você volta para a posição se você quiser. Eu sou velho e investo, eu não penso assim. Bom, então me perdoe, mas esse vídeo não é para você. Você é aquela pessoa que comprou o ativo e esquece dele, tá?
Então, não tem muito sentido essa discussão aqui, tá? De ficar olhando o preço se você é velho investe. Estou pensando aqui naquela pessoa que faz trade, seja um trade curto, day trade, seja um trade de position mais longo, tá bom? Então, essa primeira resposta, eu gosto realmente de enfatizar a palavra teimoso, porque é uma teimosia sim. Ah, mas eu não vou sair mesmo a tendência me mostrando o contrário. Por que você faz isso? Por que você faz isso? Isso é lógico? É lógico? Olha, esse ponto é um ponto também muito relevante, tá bom? Se você, por que você vai brigar contra a tendência? E se você estiver pensando em opção, me perdoe, mas opção é para ser trabalhada de forma direcional, tá bom? Você compra uma call em cenário de alta e vende ela de forma descoberta, tá bom? No cenário de baixa e vice-versa. No cenário de baixa você compra uma put e vende uma put também de forma descoberta se você, de forma coberta, perdão, se você está pensando no cenário de baixa. Não tem como fugir disso, tá bom? A chance de você fazer algo que não dará certo é muito grande se você não respeitar essas duas condições, tá bom? Outro ponto muito importante. Por que eu sigo no trade? Não é? Eu sigo no trade porque eu não consigo admitir que estava errado. Me permita te falar uma coisa. Tem grande chance de você se julgar uma pessoa vaidosa, tá bom? Então, por vaidade, porque eu sou super-homem, o super-homem, então, não seria mais fácil você admitir que você estava errado? Porque se você não fizer essa reflexão, dificilmente você vai aprender a proteger a sua posição. Então, isso é muito, muito bom de ser feito. E olha, tudo isso que eu estou falando não é nenhuma novidade, tá bom? Grandes traders no mundo, grandes traders no mundo defendem o uso do stop, tá? E muito mais o uso do stop do que ficar fazendo preço médio, tá bom? Certa feita eu recebi uma pergunta de um questionamento de uma pessoa no Traders Club dizendo que ia ficar numa posição de uma empresa de varejo. Olha o que eu acho. Ele falou, não, estou fazendo essas compras porque eu vou, como investimento para mim, tá? Digamos que você, no momento que ele tivesse falado isso, o Magalu tivesse custando R$ 4, tá? E que o fundo de Magalu foi até 2. Ele poderia ter comprado duas vezes mais essa quantidade de ações, entendeu? Então poderia ter duplicado o patrimônio de compra, tá bom? Para absorver uma alta que ele acredita num tempo breve. Então, assim, fazer preço médio, na minha opinião, tá? Embasada na opinião de grandes traders. Vou citar, por exemplo, aqui né, o Richard Dennis, por exemplo, ou se você quiser pensar um pouco mais também sobre o que nós estávamos conversando em relação ao trade, né, dessa persistência no trade, também vale a pena, se você quiser, vai estudar um pouquinho e dar uma olhada, por exemplo, o que o Paul Tudor Jones fala, tá bom? São pontos assim essenciais, tá bom? Porque realmente, se você não reconhece, não admite que você estava errado, a chance de você seguir errando é muito grande, tá certo? E prova que você acertou tudo até aqui por mera sorte, tá? Porque se não existe técnica, você não pode replicar
não é? Porque você não sabe a forma como você fez aquilo. Bom, eu serei um investidor melhor por não admitir que erro? Para mim, isso aqui é um sonoro, não, não será, não serei, tá bom? Então, esse posicionamento é um posicionamento importante, nós estamos conversando sobre a relevância de você aprender a se defender. Esse é um preâmbulo rápido que nós estamos fazendo, né, para esse capítulo, que agora a gente vai ver um pouco melhor o uso da delta com a finalidade de fazer essa proteção. Muito bem, vamos lá, a parte que interessa. Vamos lá, a parte que interessa. Nós já discutimos aqui alguns aspectos referentes à importância do stop e a reflexão curta sobre o trade, não é? Muito bem, nós já fizemos tudo isso. Fizemos um cenário de hipótese de baixa, tá bom? Que é o cenário que nós vemos hoje no setor de varejo. Os possíveis vieses confundidores das teses que nós conversamos sobre possíveis teses para explicar por que o varejo está caindo, tá bom? Existem inúmeras teses, ok? Mas o mais relevante que eu acho é a leitura do preço pelo mercado, porque no final do dia é como você está posicionado. E é essa influência que tem. Então, eu tenho muito cuidado com isso, tá bom? Na minha opinião, às vezes as pessoas ficam em posições pagando um preço alto simplesmente porque não conseguem admitir que elas erraram, tá bom? É a importância de refletir então e saber quando parar. Então, vamos parar usando o quê? O nosso stop. A delta pode me ajudar a me defender sim, tá? Nós vamos traçar um cenário aqui bem claro de como a gente vai usar a delta para fazer esse tipo de proteção. Vamos ao exercício, então? Vamos lá. Suponha que você esteja posicionado em 1.000 ações de Magalu, tá? Com a última cotação de 2,54, já está valendo menos hoje, viu? Tá? Fechou abaixo, se não me engano, de 2,50 já. 2,47, alguma coisa assim. A delta no momento que eu estou fazendo esse vídeo, a delta estava custando, Magalu fechou em 2,47, acabei de ver aqui. A delta estava custando, a delta valia menos 0,3903, tá bom? Vamos dar uma olhadinha nisso. O raciocínio é muito semelhante ao do capítulo 4, né? Ou seja, para cada R$ 1 de queda, a opção irá cair menos 0,3963, tá? Desculpa, estamos falando aqui, recapitulando, estou usando uma Magalu S250, tá joia? Para usar para defender as 1.000 ações. Tá na minha cabeça isso, mas esqueci de passar isso para você. Então você tem aqui a Magalu S250 em amarelo, cujo delta é menos 3903. Lá nós usamos uma call. Aqui nós estamos usando uma put para defesa, tá bom? Então, por uma continha rápida, né? Se eu pegasse, simplificando, né? Se eu pegasse 1.000 dividido por 0,4, eu teria 2.500 opções de put, travaria essa perda, tá bom? Então, eu poderia estar comprando, ter essas 1.000 posições de Magalu e poderia, com essa, com essa com essa quantidade de opções está travando a minha perda, tá certo? Isso é uma forma de quantificar. E, então, é um exercício simples que funciona de uma maneira oposta ao cálculo que nós fizemos usando a delta para entrar na posição de forma equivalente, tá? Aqui eu estou ensinando vocês como podemos usar uma put para fazer a defesa
em 1000 posições do ativo que você tem. Dessa forma que se o ativo cair, você não teria perda, porque o ganho que você estaria tendo com a valorização das puts iriam compensar a perda que vocês estariam tendo na ação. Tá ok? Então, esse exercício é um exercício bem legal, acho que ficou bem claro para todo mundo entender aí que é possível você é, travar essa perda, tá bom? Não estou aqui de jeito nenhum fazendo nenhum tipo de recomendação de estratégia, tá bom? Não sou analista de valores imobiliários, tá bom? Embora seja uma pessoa que opere todo dia praticamente e já faço isso há um bom tempo, tá bom? Não estou dando recomendação nem de compra, nem de venda, nem estimulando vocês. Nem estimulando vocês a fazer essa operação. Estou estimulando vocês a pensarem e a aumentarem cada vez mais o seu cabedal, a sua capacidade de investir de uma forma melhor, tá bom? E uma curiosidade, só para ver se vocês estavam atentos em relação ao que a gente conversou no capítulo 4. Se a delta da put é menos 3,943, qual será a delta da call no mesmo strike? Então, a gente está falando de Magalu S 250, né, que a gente viu lá, que tem esse valor de delta. E eu fiz questão de mostrar aqui para vocês verem que é exatamente isso, né, que a soma dos módulos de call e put é igual a 1, né? Então, se eu pegar, diminuir 1 do valor do módulo, tá? Do delta da put, que é menos 3,9, vai dar menos 0,4, vai dar aproximadamente menos 0,6. Desculpa, vai dar mais ou menos, delta vai ficar, da call vai ser praticamente 0,6, sem fazer nenhuma conta. Observe que é justamente isso, tá bom? Então, essa é uma curiosidade que eu queria mostrar para vocês. Tá ok? Então, hoje nós vimos um outro uso da delta, tá ok? Que nos permitiu avaliar de forma bastante clara e precisa uma maneira de eu fazer hedge. Só existe essa maneira de eu fazer hedge? Esse é o único jeito que eu tenho de fazer hedge? Não, não tem só esse único jeito, né? Nós podemos fazer hedge também, por exemplo, comprando uma moeda forte, como, por exemplo, comprando dólar. Tá? Nós podemos fazer hedge também entrando vendido no índice, tá certo? Para nos defender. Então, esses são pontos de vista de defesa, mas o mais relevante de tudo, na minha opinião, ou é que eu acho, ou outra forma de você fazer hedge é se você está antevendo a queda, também simplesmente vender toda a sua carteira e ficar com o dinheiro, né? E reposicionar, por exemplo, esse dinheiro no aplicativo da renda fixa, se você achar que vale a pena. Então, existem muitas maneiras de fazer hedge. Claro que aqui o objetivo dessa apresentação aqui não é de forma nenhuma falar sobre o uso do hedge. Nós queremos aqui explicitar uma aplicação do uso da delta, tá certo? Que a gente está conversando, que é a letra, que é a grega que nós estamos estudando, né? Para exemplificar para vocês. Lembrando que o objetivo da delta é que uma variação que você tenha no valor da opção vai repercutir no valor do prêmio, tá certo? Daquela opção. Então, o valor que eu tenho na variação da ação, desculpa, vai repercutir no valor do prêmio da opção. Combinado? Então, finalizamos agora o capítulo 5, mostrando para vocês a relevância que é o uso dessa grega, tá bom? Que é o uso desta grega para fazermos dois tipos de operações distintas. Dessa forma, então, encerramos o capítulo 5. Abraço a todos, tudo de melhor para vocês e para suas famílias, muita tranquilidade, paz, serenidade. É importante reconhecermos que estamos errados sempre,
porque todo dia realmente a gente tem a oportunidade de nascer, de renascer, de ficar, de se tornar melhor. Então, esse benefício de você rever a sua trajetória como investidor é fundamental. Por fim, queria agradecer, pedir também um apoio de vocês, que, por favor, prestigiem o canal, se vocês puderem dar suas curtidas, se vocês gostam do conteúdo, quiserem é, encaminhar para os seus amigos e familiares, por favor, será um grande prazer. Lembrando que vocês vão achar o canal digitando Vivendo o Mercado tudo junto no YouTube. Tudo de melhor e até breve.